Me aterei neste domingo ao evangelho que acabamos de ouvir. Uma das cenas mais bonitas que eu pude vivenciar, emocionante porque já tinha visto em imagens, em filmes, foi quando num retiro espiritual em Trapani, na Sicília, na Itália, às 4:30 da manhã, ainda deitado, escutava as ovelhas passando, porque era uma região de campo, de fazenda, e a gente escutava o barulho, a gente escutava o movimento, escutávamos os sininhos, que de fato realmente é real. Cada ovelha tem 2 pares de sininhos sobre essa região do pescoço. E era um momento interessante porque estava para amanhecer, e tão logo aquele som ecoava, e eu me recordava desta passagem bíblica que é tema da minha ordenação sacerdotal. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E depois despertávamos e tão logo iniciávamos o nosso dia. Mas o interessante é que no período de verão, o sol se põe por volta das 9 da noite nessa região. E às 6:30 da tarde, depois que nós terminávamos a celebração da Santa Missa, nós escutávamos de novo o mesmo movimento, o mesmo barulho, e eram as ovelhas que retornavam para casa. E nós saíamos correndo logo depois da missa para observarmos aquela cena que já era muito comum para aquelas pessoas. Para mim era tudo diferente, mas mesmo sendo muito comum para aquelas pessoas que faziam o retiro comigo, todos nós íamos ao encontro e nós víamos o pastor e bem como as ovelhas. Interessante perceber que o pastor ele não vai à frente das ovelhas, ele vai atrás das ovelhas. Sempre, penso eu, e assim nós também do grupo que estávamos em retiro espiritual, nós éramos 8 pessoas, eu o único sacerdote ali, que era a ovelha que o pastor mais conhecia e que ela conhecia mais ainda a voz do pastor. E ela conduzia esse número de 246 ovelhas. Eu não me recordo desse número que nós perguntamos a esse pastor. E era um pastor que usava assim uma espécie de cajado, um pedaço de lenha, de madeira, para poder fazer um percurso, que era um percurso montanhoso, e era um tanto moderno, porque a imagem do pastor que a gente tem é que ele leva uma sacola, esse levava uma mochila da Nike, e dentro dela havia ali, pensamos nós, alimento para ele, porque ele levava as ovelhas para se alimentar. E aquilo ficou em meu coração. E o pastor era um homem pobre, era um homem que tinha a tez muito queimada, não bronzeada pelo sol, magro, forte, e que fazia esse percurso durante todo esse tempo que eu fiz a contagem. Das 4:30 da manhã às 6:30, ele passava por esse lugarejo bem afastado da cidade. Pois bem, gente, na igreja antiga, a tradição é esta, sobre a imagem do bom pastor. O bom pastor, como é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, quando uma ovelha saía do seu redil, digamos que ele deixava assim as 245 e ia atrás de uma que tinha se perdido, se era o total de 246,
Quando ele a encontrava, porque ele escutava o barulho da ovelha que estava entristecida porque ela tinha se perdido, porque saibam todos que a ovelha, ela é míope, ela não tem uma visão 100%, ela é míope. E o pastor, ele tem esse cuidado, por quê? Porque ele pensa, ela pode comer alguma erva perigosa, e ela pode vir a se tornar uma ovelha morta porque foi envenenada. Essa é a imagem real que nós temos ainda hoje, mas na tradição, reitero, que quando o pastor encontrava essa ovelha, ele fazia festa e tão logo ela também. Mas ele a colocava em o seu colo, a ovelha, quebrava uma das patas da ovelha. Quebrava uma das patas da ovelha, para que ela aprendesse a não fazer de novo, a não repetir os mesmos erros, a ser obediente, a permanecer no rebanho, a ser companhia de uma outra ovelha, a escutar o sino soar através do movimento do seu corpo, e a escutar também a voz do pastor. Nós bem sabemos que hoje a situação não é mais essa, mas simbolicamente a gente entende que o pastor que ama de fato a sua ovelha, ele tem essa atitude para que ela possa entender que do seu caminho ela não pode ser desviada. E depois de quebrar a pata dessa ovelha, por um bom tempo ele a carrega no colo. É aqui que você deve permanecer. É aqui, em meu coração, que você deve sentir, escutar o quanto eu o amo. Ovelha perdida e desgarrada. E aos poucos, com o passar do tempo, ele coloca sobre a terra novamente, ela caminha mancando, mas aí ela já vai provando daquilo que ela necessita para se alimentar, vai bebendo da água que ele também vai mostrando, é essa que você deve beber. E ela cresce, ela se amadurece, porque ela percebeu que o caminho estava errado e o caminho do bom pastor é o mais correto a ser seguido. Portanto, queridos irmãos, nesse trecho do Evangelho, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, a porta da segurança, a porta que traz a salvação para quem por ela passar. Mais adiante, no versículo 11, Jesus dirá: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. O pastor e o seu rebanho era uma realidade muito comum na vida do povo no tempo de Jesus. E ainda é. O que esse relato nos mostra é a intimidade, o afeto entre o pastor e as ovelhas. Percebemos que existe entre eles um amor e uma confiança muito grande. E Jesus vai dizer que as ovelhas não seguem um estranho. Jesus afirma que Ele é a porta. É Ele que decide quem deve ter acesso às ovelhas e quem deve ficar longe do rebanho. Por essa porta, só o verdadeiro pastor pode passar, diz Jesus. O pastor autêntico deve ter os mesmos sentimentos e atitudes em relação às suas ovelhas. Deve amá-las e estar disposto a dar sua própria vida para salvá-las, assim como ele fez, assim como ele faz com todos nós, ovelhas suas. As ovelhas seguem somente o seu pastor, porque conhecem a sua voz e reconhecem seus passos. Isso não é uma verdade. No tempo em que nós estamos vivendo,
as ovelhas, nós que aqui estamos, muitas vezes não seguimos e não ouvimos o nosso pastor. Ora estamos aqui, ora estamos em outro redil. E a atenção do Evangelho de hoje é justamente esta. Nós temos um único pastor, Senhor e Mestre, Jesus, que se coloca hoje como o bom, único e real bom pastor. Estejamos atentos aos nossos pastores. Estejamos atentos à proposta de Jesus, que nós não podemos desviar do seu caminho, do seu redil. Como é belo fazer essa experiência de permanecer no caminho do Senhor. Como é triste e desolador sair desse caminho, viver a tristeza, o abandono, o esquecimento, e se ver perdido muitas vezes. Portanto, estejamos atentos às vozes que chegam em nossos ouvidos. O nosso batismo nos garante a fidelidade de permanecermos a esta igreja a qual fomos batizados através do próprio batismo de Jesus, na água que purifica e no Espírito que santifica. Esse é o nosso batismo e é também uma garantia para que a gente permaneça sempre fiel a essa vocação batismal recebida. Conhecer na Bíblia tem um significado muito profundo. Conhecer significa amar. Deus nos conhece e nos ama. Nós estamos em busca desse conhecimento, de ter a certeza que só o amor nos torna pessoas felizes, pessoas capazes de fazer o bem e de querer sempre o bem ao outro. Fujamos de todas as ciladas que não nos permitem de viver esse amor e de viver o bem. Quem conhece de verdade ama, pois quem não ama o próximo ainda não o reconheceu como irmão. Jesus deixa bem clara a diferença entre o bom e o falso pastor. Esse último vem só para roubar, destruir e matar, dilacerar, dividir. Por isso, é comparado ao ladrão. O bom pastor preocupa-se com a vida. Vem para que todos tenham vida plena em abundância. O pastor é o líder. Todos nós, seja no trabalho, na família ou na comunidade, onde quer que estejamos, sempre exercemos algum cargo de liderança. É importante rever nosso comportamento, nossas atitudes, como líderes que somos. Na parábola do bom pastor, Jesus nos alerta sobre como viver as relações de liderança. O líder não pode ser autoritário. O líder deve conquistar os seus súditos, os seus companheiros, com a empatia, com a elegância, com a ternura, com a capacidade de ouvir, de escutar, de ser assertivo, direto, verdadeiro, claro, honesto. Esse é o verdadeiro líder. Não aquele que faz pacto com pessoas. Não é aquele que apadrinha os seus, mas é aquele que faz projetos e diz: estamos juntos, somos uma equipe, não vamos sair desse nosso projeto, vamos alcançar juntos os nossos objetivos, essa é a nossa missão.
E é importante que todos vocês entendam, porque quantas lideranças há dentro desse espaço sagrado nesta noite? Quantas? Você que inicia esse projeto de liderança dentro da sua própria casa, você pai, você mãe de família, que tem que liderar a comunidade, a sua casa, os seus filhos, e ser sinal desse amor, de motivação, de incentivo. Vai dar certo. É preciso cumplicidade, muito afeto, muita ternura, compreensão, diálogo, palavra que vem do Espírito, que sai da nossa boca com força e que enriquece o outro. Quantos de vocês lideram empresas, coordenam escolas, trabalham em multinacionais e são líderes, são chefes? Mas usemos essa palavra liderança. O poder está em suas mãos e deve chegar em seu coração, porque você é religioso, porque você tem uma crença, e o poder da sua palavra é muito forte. Você pode tanto unir, agregar, como desunir, dividir. E esse clima de trabalho, esse ambiente fica pesado, carregado, de disputa. Quanto envenenamento pode acontecer dentro desse espaço? Então, tome a palavra de Deus como propriedade para a sua vida e se esforce, se dedique, zele, mais do que competência e habilidade profissional, tente traçar para os seus um clima bom, genuíno, de paz, de contentamento. Mais do que você se sentir realizado por alcançar com brilhantismo uma carreira, você deve ser motivo de orgulho para os seus, com o objetivo de fazer com que eles se sintam pessoas realizadas. Não, o meu objetivo não é ser realizado, é fazer com que os meus sejam pessoas realizadas. E o sucesso virá. E não falo de um sucesso de crescimento, de desenvolvimento, mas falo de um sucesso de relações. Porque o texto nos conduz a isso. Viver melhor as nossas relações. Queridos, quando exercemos um cargo de liderança, sobretudo nas funções públicas e na comunidade, precisamos estar próximo das pessoas, precisamos conhecer suas necessidades, compreendê-las, amá-las e partilhar com elas aquilo que Deus nos deu como dom maior, a vida. E agora falo sobre a nossa comunidade. Quantas pastorais, quantos movimentos, nós temos ministérios em nossa comunidade, a começar pelos coroinhas, a catequese, todas as pastorais, não mencionarei todas elas, mas todas estão presentes. O líder, ele deve ter compaixão, misericórdia, deve ser verdadeiro, deve ser franco, honesto. E na igreja, nós ocupamos esse lugar com um único sentido, o de servir. É serviço, é doação. E eu preciso tratar a todos da mesma forma. Se estou à frente, foi Deus que me colocou e Ele vai me capacitar. Portanto, exerça essa sua liderança com esse único sentimento. Eu quero servir ao Senhor, dar o melhor de mim, fazer com que os meus sejam responsáveis, atuantes, comprometidos, fiéis e pessoas felizes. Não pode haver tristeza numa comunidade que serve o Senhor. Numa comunidade que serve o Senhor deve ter alegria, e alegria contínua, mesmo no sofrimento, nas dificuldades. Quando abraçamos a comunidade, abraçamos a pessoa inteira. E esse líder que serve a comunidade tem que ter esse espírito.
jamais exercer dentro da igreja a competitividade, a inveja, coisas mesquinhas. E é importante dizer isso, gente, porque infelizmente ainda hoje a nossa igreja vive isso. Papa Francisco sofre muito e se decepciona com atitudes vaidosas, narcisistas de muitos líderes dentro da nossa igreja. O que dirá nós, dentro de uma comunidade tão pequena e ao mesmo tempo tão grande como a nossa? Pensemos nisso. Vamos afastar de nós tudo aquilo que nos diminui. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, confiam e deixam-se levar. Sabem que se for necessário, o pastor as carregará sobre seus ombros. Em segurança serão conduzidas para verdes pastagens e água abundante. O bom pastor não é reconhecido por falar manso e de forma poética. Não. Ele é reconhecido pelas verdades que diz. Palavras nem sempre doces, mas verdadeiras, coerente. Filho meu, você não entendeu. Querida irmã, você não compreendeu. Esse é o caminho. Tenha essa certeza. Isso não significa que sou pastor e líder e sou melhor do que você. Mas pense bem. Vamos dar esse passo. Vamos com paciência. Vamos fazer juntos esse caminho de fé. E os resultados virão tão logo. Acreditemos no tempo do Senhor. Concluo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz ele. Se ele é a verdade, os que estavam na verdade, estavam com ele. Se nós acreditamos que ele é a verdade, nós que aqui nos encontramos, estamos com ele. Os que vieram fora dele, pelo contrário, são ladrões e salteadores, porque só vieram para pilhar e fazer morrer. Só vieram para desiludir. Só vieram para ludibriar. Só vieram para colocar e exercer a sua liderança em favor de um capitalismo selvagem. A esses, as ovelhas não devem escutar. Em verdade vos declaro, eu sou a porta das ovelhas. Jesus acaba de abrir a porta que nos estava fechada por causa do nosso pecado. Ele mesmo é essa porta. E ele escancara o seu coração, porque nele cabem todos nós, ovelhas, ora boas, ora ruins, mas desejosas de permanecer em seu redil. Deixa-te conduzir por ele, abre bem os ouvidos do seu coração e seja dócil ao seu chamado. Diga sim hoje a ele, reconheça-o como o seu tudo e terá sempre a vida eterna e um espaço em seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.